Professor Albano Pereira, muito obrigada por receber o mapa e conceder aqui uma conversa com o Movimento Ambiente e Produção Alimentar. Sei que é um comunicador nato e gostaria muito de lhe pedir que nos falasse um bocadinho de carne. O que é que o consumidor em casa não sabe sobre a carne? Se calhar, não sei, se for alguém do ambiente mais citadino, se calhar não sabe que o carne de porco era, digamos, o banco dos pobres. Não é? Toda a gente em Portugal, se calhar quem viveu mais no campo, ou quem teve avós e pais no campo, sabe que as famílias tinham porco. Uhum. O porco era o garante Da subsistência. da subsistência, não é? Sem isso não havia um ano fácil. Sim. Bom, ora, quando eles são os garantes, quando uma coisa é o garante da subsistência, tende-se a basear a dieta muito melhor. E se calhar, talvez por isso, é que quando a sociedade portuguesa, ou quando a economia portuguesa permitiu, começavam a aparecer outras carnes mais baratas, rapidamente aquilo que era, digamos que a dieta quase única, carne quase única, com algumas diferenças, se calhar para o sul e para o norte, o sul viu o grego ainda e o norte viu o bocadito, mas com algumas diferenças, claro, o porco era o chefe. Portanto, era que liderava a ideia. E o que aconteceu foi com a diabolização, talvez, por fartura, digo eu, não é? Era aquilo que estavam as pessoas pensavam. E se calhar com alguma razão, não é? Quando nós temos tendência a basear a nossa dieta uma carne, não é? É verdade que exploramos, os portugueses eram muito bons a explorar, nada se safava do corpo, tudo era consumido, ou de uma forma transformada ou não, mas o certo é que qualquer pessoa estaria faltar de porco, com certeza, porque era basicamente a base da dieta, em termos de proteína animal, era porco. Portugal tem... é um país mediterrâneo, com algumas diferenças aqui no norte que são um bocadinho mais atlânticos, mas não deixa de ser, o porco não deixa de ter uma ligação muito grande à cultura, à gastronomia, e a questão toda é que a alimentação de um animal do norte de Portugal tem que ser absolutamente diferente da do sul de Portugal, mesmo do norte para o sul nós temos climas, a maior parte deles mediterrâneos, mas assim há coisas diferentes. E uma das coisas que eu não sei se já é, que é o montado, que se estende a Espanha, claro, também, que é a única, digamos que na Europa, foi rapidamente aproveitado para um sistema que é hoje tido como um sistema mais completo e circular, não é? Em que entravam as ovelhas, entravam os porcos e ainda havia a cortiça e a bolota, não é? A bolota desapareceu da alimentação humana, se calhar também nunca foi muito usada industrialmente, embora localmente fosse, mas era sobretudo o alimento dos porcos. Uhum. Tanto que o ciclo de produção dos porcos, ainda hoje em dia, se nós repararmos, admitindo que os porcos param 2 vezes ao ano, apenas as porcas que parem numa altura em que os leitões vão atingir a fase da engorda, sincronizados com a altura que a bolota está disponível, são os únicos que vão ter presuntos. Todos os outros são só para substituir, para renovar, portanto, os novos animais, renovar os velhos animais, ou então para consumir fresco ou mexidos. Porquê? Por causa das características que o presunto de porco alentejano, por exemplo, engordado na bolota, tem Característico do sul. característico do sul, que teve quase a desaparecer. Em Espanha praticamente desapareceu. Os espanhóis agora fazem-nos favores e Vem cá buscar. vêm cá buscar. Mas tem a ver com duas coisas que foram em conjunto. Foi o facto da dieta do porco ser baseada, e sobretudo na fase de engorda, quando põe mais gordura, era baseada em bolota, que é rica em ácido linoleico, que é um ácido monoinsaturado. E o que aconteceu foi que acontecia que esses animais, quando eram sacrificados e o presunto quando era transformado, não é? Toda a gordura que existia, só lá que o presunto era uma gordura insaturada, maioritariamente insaturada. À temperatura ambiente, aquela gordura vai se misturar na fibra do presunto e vai trazer características organoléticas de um outro presunto tal. Isso marca muito a nossa culinária, a nossa forma de aproveitarmos os produtos e, de certa forma, sermos condicionados àquilo que temos. Se a bolota é o que temos, foi a bolota que acabou. Eu tenho a certeza que ninguém testou se aquilo era melhor a gordura ou não, mas comemos
o recurso mais disponível foi o que acabou por transformar a própria peça e transformar naquilo que é a estrela dos presuntos mundiais. Porém, há um senão, que é importante também dizer. Há um senão, do ponto de vista de saúde, não há senão nenhum. É bom. Não? Ou seja, nós conseguimos produzir, dizemos que nós conseguimos produzir carne de porco sem que este tenha gordura saturada. Portanto, a velha história de não coma porco, tem muito colesterol. Ao contrário do que toda a gente costuma assumir, veio o professor Álvaro Beja dizer-nos que afinal... Não, isso é uma evidência, toda a gente sabe isso. A questão é que nem todos os porcos, e agora já vou explicar o senão, nem todos os porcos são engordados a bolota. Claro. Pronto. E porque nem todos são engordados a bolota, e a maior parte deles, sobretudo industrial, a tendência é usarem gorduras saturadas, não é? ou sustentos para dar gorduras saturadas. E isso também tem uma razão. Da mesma forma que a bolota acabou por dar origem a um presunto que é específico de uma determinada razão, o não comer bolota, as outras gorduras na alimentação do corpo, deram origem também a um produto que nós não consumimos muito, no Mediterrâneo não se consome muito, mas consome-se muito no norte da Europa, e que passou para os Estados Unidos, que é o bacon. Ou terminada, se quiser, ou tocinho fumado. Não temos tanta... Temos duas. Para ter uma ideia, nos Estados Unidos existem duas bolsas. A do bacon e a do... Porque o bacon tem, de verdade, um peso muito grande. Sim, comparando com os Estados Unidos. Claro. Agora, imagina o que é que seria produzir porcos destinados a bacon com gordura insaturada. Ora, a fatiazinha de bacon vai a fritar, só ficava lá dois pauzinhos de músculo assim secos, porque a gordura desaparecia toda. Pronto. Então, o que é bom para nós pode não ser bom para os outros. Agora, do ponto de vista de saúde, sem dúvida, a nossa é a melhor opção. Agora, é verdade que a maior parte da indústria não tem a capacidade de engordar porcos a bolota. E, portanto, a maior parte do porco que se encontra tem, com certeza, gordura saturada. Mas o que é criado com bolota, e talvez isso nós devíamos ter muito mais atenção, se calhar aproveitassem mais a bolota. Eu sei que no Alentejo, nos anos 70 e nos anos 80, ainda houve assim umas tentativas de fabricar farinha de bolota em Ervas, e a famosa fábrica da Ford, que ainda teve um grande funcionamento, basicamente por fazer isso. Eles tentaram fazer da bolota aquilo que se fazia com a azeitona, não é? Na altura, em vez de levar o porco à bolota, levava a bolota ao porco. Tentar fazer farinha e sucedamos, mas faliu. Talvez o negócio passe por aí, se calhar um melhor aproveitamento pode dar outra vitalidade e não é, com certeza, contribuir para o desaparecimento, para a degradação daquilo que é o local. É apenas apanhar os frutos. Muitas das vezes não é. Eu duvido que haja porcos suficientes que dê para apanhar o fogo. E depois, se calhar, exatamente por essa mais-valia que está associada ao consumo da bolota, ou encontrar outros, castanha, outros frutos, que sirvam igualmente para engordar. Então, está-se a criar um novo nicho de mercado. Ou seja, enquanto nos ruminantes, nos herbívoros, ninguém pode dizer eu vou criar um ruminante cuja carne tem muito pouca gordura saturada, isso é impossível. O porco pode ser assim. Eu posso criar um produto, e não é nada de novo, já existe, o presunto é o exemplo disso, em que, maioritariamente, a gordura que lá está é a gordura saturada. Isso acaba por ser uma novidade para muitos dos consumidores que assumem sempre que a carne tem possibilidade de muita gordura saturada. Portanto, acabaste por desmistificar aqui a questão, explicando em que circunstâncias é que acontece. Numa conversa prévia estavas também a falar da diferença da diferença entre os monogástricos, no caso dos suínos, e poligástricos, os ruminantes, as vacas, relativamente à posição de gordura. Era também interessante que nos desses esse... As vacas são poligástricos, mas, ou seja, os teus estão divididos em quatro. Eles têm uma capacidade, pensa-se que evolutivamente os ruminantes é um grupo mais recente dos herbívoros, portanto, que se especializou mais recente e especializou-se no sentido de aproveitar mais, ter uma dieta mais pobre, ou seja, conseguir sobreviver com uma dieta vegetal mais pobre. Mas para isso precisou de alguma coisa, precisou de criar um novo tipo de gestão.
nós, como monogástricos, e todos os animais, têm uma digestão que é chamada de digestão enzimática, se quisermos dizer. Né? Os ruminantes têm a digestão microbiana. E só depois vem a enzimática. É já na última porção do estômago, os 4 compartimentos que se dividem no estômago, que aparece verdadeiramente a digestão por ácidos e enzimática. Os monogástricos não. Ela é logo feita enzimática, temos outra. E por isso é que eles têm a possibilidade de aproveitar as fibras vegetais, que são hidratos de carbono, embora sejam hidratos de carbono não solúveis, têm a possibilidade de ir buscar isso e transformá-lo em energia. Portanto, um ruminante vai buscar a energia a esses hidratos de carbono, às fibras, ao alumínio, que existe em todos os vegetais. Só que para isso ele tem que ter uma flora, bactérias, protozoários, fungos, muito ativa naquele compartimento que se chama rumen e que tem que se manter em umas condições muito estáveis. Por isso é que se diz, quando eu alimento herbívoro, quando eu alimento um ruminante, não estou a alimentar só o animal. Estou a garantir que aquela flora se mantém viva. Porque se nós a matarmos, o animal vai morrer à fome. Não consegue fazer aquela primeira parte, que é suposto fazer, estão a buscar energia. Ora, é exatamente essas mesmas bactérias que ajudaram os animais, herbívoros, nestes casos herbívoros, ruminantes, a evoluir e prosperar em ambientes cuja matéria verde não era assim tão boa. É exatamente esses micro-organismos que, por outro lado, também, de certa forma, o condicionam. Então, apesar de os herbívoros só comerem erva, não é? Vegetais, e os vegetais serem ricos em ácidos gordos insaturados, na realidade eles não os conseguem absorver. Porque pelo meio existem essas bactérias que têm que desenvolver um determinado processo que se chama biohidrogenização. Um processo muito igual ao que se faz industrialmente quando se quer saturar o óleo de palma e aquelas gorduras mais baratas vegetais, não? Margarina, que se chama hidrogenização. Neste caso é biohidrogenização porque é feita naturalmente dos ruminantes. Então esse processo de biohidrogenização acaba por saturar. Então o que eles comem, a gordura que eles comem insaturada, porque eles são vegetarianos, não é? Acaba por ser deposta de uma forma saturada, porque é a única forma que as bactérias têm de absorver. Portanto, a lipólise, a digestão da gordura feita pelos micróbios tem necessariamente que saturar. Agora, mas haverá gordura insaturada na carne de ruminante? Pode haver, mas é muito pouca. Só aquela que escapa à digestão das bactérias, só que ela vai diretamente para o intestino, senão... Isso remete-nos para uma questão importante que acabaste de transmitir, é que os ruminantes conseguem transformar aquilo que podiam ser subprodutos da agricultura, que não poderiam se destinar ao homem, que conseguem, portanto, transformar essa matéria pouco importante para o homem, ou mesmo nada importante porque nós não a podemos consumir, transformando-a em proteína altamente nutritiva. Isto é uma... Se nós quisermos usar a linguagem dos dias de hoje, nós podemos dizer que os humanos arranjaram um nature-based solution quando pegaram os ruminantes e fizeram deles alimentos. Porque é uma forma de eu comer proteína vegetal transformada em proteína animal. Proteína é essa vegetal que eu não tenho capacidade de converter. O homem humano não tem capacidade, mas arranjaram, digamos, um proxy, um intermediário que faz esse trabalho por eles, ou seja, transforma aquilo que é proteína vegetal em proteína animal. E ela não tem necessariamente de ser em carne, pode ser em leite ou pode ser em ovos. Isso. No caso das aves. Portanto, é uma forma mas as aves também têm, é verdade, têm os seus sexos, o seu apêndice, que nós já é uma coisa pequenina, não é? Mas que alguns, na nossa evolução, tivemos, o seu apêndice está ativo, não é? Os sexos, os cavalos também têm, não é? Os herbívoros, os fermentadores também têm isso, nós também não podiam ser herbívoros. Agora, o que os ruminantes têm, que são, deixou de ser um seco e passou a ser todo um grande compartimento. Puderam facilmente alimentar mais, porque os alimentos também são mais pobres, dão uma maior ingestão, mas também há um maior aproveitamento. As aves, herbívoros, e os próprios herbívoros como o cavalo, são ruminantes, são ruminantes, têm mais dificuldades. Aliás, é mais fácil
matar um indivíduo não ruminante com problemas de digestão. O cavalo é um exemplo disso, com as famosas cólicas, não é? Do que um ruminante. Porque o ruminante tem exatamente muito mais capacidade de digestão e muito mais capacidade de digestão. É mais lenta, mas tem muito mais aproveitamento. Se nós tivermos em conta que a superfície agrária é útil, a maior parte dela não consegue produzir alimentos destinados, matéria verde destinada à alimentação humana, porque tem excesso de fibra, por exemplo, porque é muito pobre, ou porque tem alcaloides, existem muitos alcaloides, não é? E, portanto, nós nunca poderíamos usá-la, eles podem usar. E ao usar, essa foi, digamos, a nature-based solution que os humanos arranjaram para conseguir ter mais terra disponível e mais matéria verde disponível e aproveitar muito mais a matéria verde do que teriam se não tivessem essa A possibilidade. verdadeira economia circular. Portanto, tudo o que é poderia ser desperdiçado, porque o homem não tem essa capacidade de digerir, é aproveitado pelos animais que conseguem transformar em proteína altamente nutritiva. Portanto, aquele velho mito que às vezes se ouve, os animais acabam por consumir os alimentos que se destinariam ao homem, não é bem assim. Não, isso não é verdade. Não é verdade porque se assim fosse, quem produzia esses alimentos devia ser muito burro, porque perdia dinheiro, porque vende muito mais facilmente a um melhor preço alimentos destinados à alimentação humana do que os venderia destinados à alimentação animal. Se eu consigo vender milho para pipocas e milho para milho doce, não é? Milho, não é? Eu ia vender para a ração animal, porque me pagam muito pouco por isso, não é? Ou seja, isso é um pouco também assumir que o agricultor ou quem produz é um bocado parvo, não é? Portanto, produz assim e vende por preço mais barato. Não, vende por preço melhor. Quando os alimentos estão simultaneamente para o mercado da alimentação humana e para o mercado da alimentação animal, com certeza para o mercado da alimentação animal só chega àqueles Que não são vendáveis. não são vendáveis ou que têm um preço ainda muito menor do que o que teriam se fosse vendido para eles. Claro. Portanto, não há. Aliás, grande parte, se nós vermos ao longo da história, a Blood Wizard não será muito fácil de utilizar, não é algo muito fácil de utilizar, portanto não era preponderante na dieta humana mesmo, nas alimentos do sul, na sua ideia. Embora tivesse algo, não é? Mas porquê? Porque havia outras coisas, havia o trigo que era mais fácil, não era mais fácil fazer pão, não é? A bolota é diferente, tem que tirar a casca, mas no entanto há animais que transformam essa bolota em proteína. A casca do tomate, todos os desperdícios da agricultura podem ser transformados em alimentação. Voltamos à economia circular completamente implementada desde que há agricultura. Certo. Eu gostaria de terminar só referindo aqui uma questão também importante, que se diz muitas vezes que ao utilizarmos pastagens poderemos estar a tirar terreno para produzir alimentos para o homem, o que também é um erro. Também é um mito. Porque das duas ou eu tenho pastagens e consigo alimentar os animais na pastagem, que eu sei que hoje em dia é muito difícil dada a intensidade, portanto eu tenho que ter mais pastagem para poder alimentar os animais, sobretudo nestes regimes mais intensivos, não é? Ou seja, a velha questão de que o animal não vai à erva, a erva vai ao animal, não é? Pronto, mas por outro lado, se eu não tiver animais na pastagem, só tenho uma forma de os substituir, é utilizar adubos de síntese. Sim. Porque os adubos orgânicos são as fezes dos animais. Por isso é que era normal, em qualquer economia agrícola, os animais tinham uma dupla função. Também alimentavam os solos. Alimentavam-se dos solos, mas alimentavam os solos com matéria orgânica. Além de que algumas dessas terras também não dariam para a agricultura e, portanto, seriam subaproveitadas e também um desperdício, que é algo que as pessoas lá em casa normalmente desconhecem. Exato. Que há terrenos que nunca dariam para... Sim, mas é preciso perceber que nós, hoje em dia, a população humana só duplica a cada 30 anos, são as últimas estatísticas, porque há agricultura intensiva. Porque se produz mais com menos recursos. Esses menos recursos por um lado, é verdade, no final do século XIX, com os adubos de síntese orgânica, não é? Os azotos, vieram substituir aquilo que era a única coisa que havia, que eram os orgânicos dos animais, portanto não havia animais, não havia estrume, não havia adubos, portanto os terrenos eram muito mais explotados, não é?
E isso veio dar um impulso muito grande na disponibilidade de alimentos. É verdade que ela não estava de partida, mas isso é outra É questão. outra história. Então, Mas a história diz-nos que nunca comemos tão bem e nunca comemos com tanta qualidade. Certo? Ou seja, a velha história de que eu não consigo, eu só posso comer os animais em velhos, depois de uma vida útil, a terem outros, ou a reproduzirem-se para terem mais, ou a porem ovos, ou a darem leite, acabou. Não é? Nunca a humanidade comeu tanta carne de animal mais jovem, ou seja, com melhor qualidade. Só por causa disso, porque há alimento disponível. Porque se não houvesse alimento disponível, eu não podia aumentar o número de animais e eu também não podia ter carne tão barata. claro. Não é? E acessível, portanto, no mercado, às bolsas de cada um, claro. Toda ela, se nós formos ver em toda a carne dos monogástricos, estamos a falar aqui de €1 ou quilo. Agora não sei, mas talvez seja um bocadinho mais, mas um frango de 1 quilo custaria aqui €1 e pouco, €2. Como é que isso é possível? É 30 muitas anos vezes atrás esquecido. Muitas não é vezes possível. esquecido. Não é possível alimentar o mundo se não houver aqui alguma intensificação, alguma precisão, chamemos-lhe assim, alguma organização de forma a produzir mais e mais eficiente, com mais eficiência. Sim, olha, as pessoas não se podem esquecer, mesmo a produção vegetal, só é possível fazer. Hoje em dia há adubo de síntese, em alguns casos, em algumas plantas, que as pessoas muito gostam, ou que muito apreciam, não é fácil cultivá-las sem ter alguns micro-elementos que elas precisam e que nem todos os solos disponibilizam. E, portanto, tem que ser o horticultor que lhes tem que dar. Portanto, e esses são de síntese, são artificiais. Certo? Então, o que é que isso quer dizer? É que nós estamos a tornar isso, acho muito bom, estamos a virar a nossa atenção para aquilo que comemos, muitas vezes desconfiados daquilo que comemos, e fazem bem. Mas isso também tem a ver com o facto de nós termos muita abundância. Portanto, é aquilo que eu acabei de dizer no princípio da conversa, que é um pouco aquela maldição que os portugueses sofreram, que tiveram tanto pouco, chegou a uma altura, se calhar fartaram-se. E eu acho que agora, temos tantos alimentos disponíveis, também nos tornamos muito esquisitos com eles e achamos que afinal aquilo não é tão saudável. Falta muito de conhecimento. Muita falta de conhecimento, e por isso estamos aqui no âmbito do movimento ambiente e produção alimentar. Agradecendo mais uma vez, professor Albano Beja, sempre um gosto ouvi-lo. E pronto, estamos aqui juntos numa boa comunicação. Muito obrigada. Para conhecer melhor os agricultores ambientalistas, visite mapa.com.pt.